No próximo sábado temos mais uma edição do UFC e dessa vez na luta principal teremos o brasileiro Gabriel Bonfim enfrenta o ex-campeão Belal Muhammad. Esse UFC não é numerado, acontece lá no Apex, mas temos lutas legais aqui e na outra semana já tem o UFC Casabranca. Então vamos ficar animados aqui, vamos começar com o horário. O card preliminar começa às 18 horas, aquele horáriozinho padrão, e o card principal às 21 horas, horário de Brasília. Vamos lá, primeira luta da noite, categoria peso palha, temos a Ariane Carnelossi enfrentando a Kathleen Souza, e a Kathleen é bem favorita, ela tem 70% de favoritismo, ela paga 1,38 e a Ariane tá pagando R$ 3,05. Lembrando que essas cotações variam conforme as pessoas vão escolhendo ali, e elas são todas da Stake, a parceira oficial de apostas do UFC aqui no Brasil. Se você quiser consultar essas cotações, fazer sua fezinha, o site, o link tá aqui embaixo do vídeo no comentário fixado. Se for usar algum, usa o parceiro oficial do próprio UFC. De novo, o link tá aqui, é só clicar, abrir sua conta, é muito fácil. Vamos lá então falar das duas, começando com a azarona, a Ariane Carnelossi. Ela vem de derrota, tá? Ela foi finalizada no terceiro round pela Thalita Alencar em novembro do ano passado, e ela vinha de vitória antes, mas é aquilo, ela tá num perde e ganha desde 2021, né? 2021 ela teve 2 vitórias, beleza, mas aí ela perde da Lupita, ela ganha da Piera Rodrigues, aí ela perde da Thalita, então tá inconstante ali, teve problemas, né, de lesão e tal, então é difícil, né? As bolsas acabam meio que perdendo um pouco da confiança que tinham nela ali, é natural. Já a Kathleen, ela vem de vitória, o que já ajuda ali na hora de fazer análise, porém, antes, nas duas antes, ela também tinha perdido, tá? Ela tinha perdido da Piera Rodrigues e da Angela Hill, mas as duas na decisão dividida. E a última luta contra a Bruna Brasil, ela foi muito bem, né? Foi estratégica, academia nova e tal, e então ela performou muito bem. Eu acredito que faça sentido, tá? Dá pra entender a Kathleen favorita. Porém, eu não acho que 70% é muito seguro, tá? Eu acho que deveria ser mais apertado. A Ariane é chata de se enfrentar, é complicada, se vira muito bem ali, é forte também. Se for pra loucura, o estilo da Kathleen, né, de trocar e tal ali, a Ariane se vira bem por ali. Então, eu acho que deveria ser um pouco mais parelho aí, não 70-30, tá? Mas vamos ver, tá? Eu acho que é uma luta bem interessante, já começa bem pra gente, né, que é brasileiro. Depois, no peso mosca, temos a Geisla Chaves contra Ionesse do Bem. E a favorita, e muito, é a Chaves, com 79%. Ela paga 1,24 e a Ionesse do Bem tá pagando 4,10. Vamos falar das duas aqui de novo, começando com a Azarona. Ionesse do Bem, ela veio do Contender, tá? Ela conseguiu nocautear com apenas 1 minuto e 13. Realmente uma luta, uma performance que chamou muita atenção. Só que quando ela estreou em março do ano passado, ela tropeçou e foi nocauteada no primeiro round contra a Carly Jutz. Então, ela foi nocauteada na última luta e há mais de um ano. Isso pesa muito, tanto a inatividade quanto a derrota, como foi no primeiro round, tá? Então acho que isso tira um pouco ali do hype, porque ela vinha invicta e tal, então tava com o hype lá em cima, e aí esse resultado realmente tira um pouco da confiabilidade, vamos dizer, né? Já a adversária dela, a Geisla Chaves, ela conseguiu o contrato no Contender Series, né? Uma vitória na decisão dividida e vai fazer a estreia. Então, assim, na minha opinião, é uma luta complicada, porque é o que eu falo sempre, vem do Contender, a gente não tem um histórico muito grande, a estreia sempre pesa, então eu nunca gosto, eu vou ser chato e repetir, quando tem um favoritismo acima de 70%, nesse caso quase 80-20, em uma luta que a gente não tem um histórico grande de nenhuma das duas ali, ainda mais quando tem uma estreia. Então eu faria como na primeira luta, tá? Eu acho que eu botaria um 60-40, acho que as duas primeiras lutas aí eu faria um 60-40, ao invés de 70-30 e 80-20, tá? Eu acho que as duas azaronas aí estão muito azaronas, tá? Mas sei lá, né? É o que eu acho. Comenta a sua opinião aqui embaixo e vamos para a terceira luta. A gente tem peso pena, Joanderson Brito contra o Jordan Levy. Joanderson Brito favorito, 63%, ele paga 1,53 e o Jordan Levy paga 2,50. Vamos começar aqui pelo azarão, o Jordan Levy, e aqui eu já concordo com a proporção, tá? Aqui para mim já tá ok. Aqui já não mudaria, né? Pra você ver como é relativo, né? Mas enfim, começando com o azarão, ele vem de 2 vitórias, inclusive a penúltima luta, que foi a vitória por finalização
finalização, ele ganhou bônus de performance, tá? Ele finalizou no primeiro round o Kurt Holobov. E na última luta, ele venceu na decisão unânime o Yadier Del Valle. E aí, se a gente for pegar das últimas 5, ele tem uma derrota pro Chase Hopper, quando ele foi finalizado ali no primeiro round, e tinha uma derrota na primeira luta dessa sequência para o Paddy Pimblett, quando ele também foi finalizado. Então, é um lutador bom, tem boas quedas, tem boas finalizações, mas do mesmo jeito que ele finaliza, ele também, como a gente viu, é finalizado, tá? Se vira ali razoavelmente bem na trocação, enfim, é um bom lutador, tá? Eu acho ele um bom lutador, só que vai pegar o Joe Anderson, né? O Joe Anderson é embaçado, tudo bem, ele acabou perdendo nas últimas 5, 2 lutas também, tá? Então ele teve a última luta mais recente, ele venceu na decisão unânime o Isaac Thompson, mas antes dessa ele tinha 2 derrotas seguidas, né? Perdeu na decisão dividida pro William Gomi e perdeu na decisão unânime para o Pat Sabatini. Mas são 2 nomes muito duros. É diferente ali do Jordan Levy, que perdeu do Chase Hopper, por exemplo. Beleza, o Paddy Pimblett eu vou considerar um bom lutador, então eu não vou falar dele, mas o Chase Hopper tá bem abaixo, tá? Na minha opinião, do Sabatini, do William Gomi, né? Enfim, eu não acho que o Chase Hopper, apesar de ter um bom material, ainda mais na luta agarrada, eu ainda acho que ele precisa evoluir bastante. Então eu não considero o mesmo peso. Então, assim, basicamente eu concordo com o favoritismo do Joe Anderson Brito e eu concordo até com a proporção. Então, até aqui é isso, né? Tô concordando com os favoritismos, só ajustando as proporções, né? Tirando essa luta que eu não mexeria. Depois, no peso galo, a gente tem a Chelsea Chandler contra a Priscila Pedrita, Priscila Cachoeira, e a favorita quase nada, a Chelsea Chandler com 53%, ela paga 1,83 e a Pedrita tá pagando 1,98. Cara, vamos começar aqui com a Zarona, a Pedrita. Sinceramente, 2 lutadoras que eu acho que precisam melhorar muito, inclusive na minha opinião, deveria até abrir o card, porque, pô, a Ariane Carnelossi e a Catherine é uma luta bem melhor, assim, são 2 lutadoras bem melhores do que a Pedrita e do que a Chelsea Chandler, na minha opinião, né? Posso estar falando merda, mas é o que eu acho. Inclusive, na verdade, pra mim, tanto a Chelsea Chandler quanto a Pedrita, eu nem considero que tem muito nível do UFC, mas enfim, também é a minha opinião, né? Vai vir gente me xingar e tal, mas é o que eu acho, é pro meu gosto, pra minha opinião, né? Enfim, a gente tem a Pedrita aí, das últimas 5 lutas, perdendo 4, ela perdeu a última na decisão unânime para a Cláudia Segula, na penúltima ela foi nocauteada pela Joseline Edwards, voltando mais pra trás, porque a gente tem a vitória contra a Josiane ali no meio, né, que ela conseguiu um bom nocaute, mas antes ela perdeu da Jasmine Jesus da Vicious finalizada, perdeu da Miranda Mervick finalizada, enfim, e é o que eu falei já em um dos vídeos de resultado dela, ela tá há anos no UFC e a gente não vê evolução, e eu não vejo evolução, eu sinceramente, pra mim parece até que às vezes piora. Então, eu entendo, porra, a história de superação, blá blá blá, isso não tá em discussão, tá? Ela tem todo o mérito de chegar onde chegou, de ter mudado de vida, blá blá, parabéns. Mas eu não tô julgando isso. Eu tô julgando ela como atleta, como lutadora ali, performando. Eu assistindo as performances, não vejo evolução e nem sei como que ainda continua no evento, mas é a minha opinião. E a Chelsea Chandler também não tá muito longe, porque das últimas, na verdade as últimas 5, né, não é a última 5, ela só fez 5 lutas ali, né, enfim, ela tem 5 lutas, perdeu 3, perdeu a última nocauteada no primeiro round, também pra Joseline Edwards, tinha perdido da Diana Santos, tinha perdido da Norma, e assim, tem um cartel que tá quase empatado, vitória e derrota, assistindo ela, eu não vejo aonde ela é boa, tá, então, cara, pra mim é um nível de luta que mesmo pra um evento no Apex como esse aqui, até pra evento nacional é uma luta fraca, então eu não vou nem discorrer muito, e a questão de favoritismo, eu nem sei também. Eu tô que nem as bolsas. Porque as duas são fracas e então eu não sei o que esperar, tá? Enfim, tá bom, já dei minha opinião, porque infelizmente é capaz de ter gente achando ruim, né? Porque olha o que você tá falando, que não sei o que. Cara, é só uma opinião quanto às atletas, tá? Nada contra elas como pessoa, não conheço elas, nem nada. Mas eu não acho que tem muito nível pra estar ali. Aliás, comenta a sua opinião aqui embaixo, né? O que você acha? Enfim, vamos ver se a luta vai ser boa. Pelo menos a Pedrita às vezes entra na briga e tal, entrega entretenimento, entrega emoção. Mas enfim, das duas aqui, eu ainda acho que é capaz a Pedrita ganhar. Porque essa Chelsea Chandler também, Jesus amado. Enfim, próxima. Peso mosca. Bruno Silva, 15º do ranking, enfrenta o Edgar Chaires. O Bruno Silva é levemente favorito, 56%, paga 1,73. O Edgar Chaires está pagando 2,12. Vamos começar aqui com o levíssimo azarão, que é o Edgar Chaires. Ele venceu as 2 últimas lutas, a penúltima ele ganhou inclusive bônus de performance por finalizar o CJ Vergara, mas ele tem derrota, tá? Se a gente volta mais uma, só que foi pro Joshua Van, numa adesão unânime, é o atual campeão, então beleza, né? E tinha tido aquela luta com o Daniel Lacerda, que virou no contest, enfim, tá? É um cara que, querendo ou não, das últimas 4 ganhou 3 e só perdeu do Joshua Van. Já o Bruno Silva, o Bulldoguinho, ele tem derrota na última luta contra o Charles Johnson, numa adesão dividida, tinha ganhado ali do Hyun Sung Park, né, por finalização no terceiro round, mas
Mas, se a gente volta, ele também perdeu do Joshua Venn, só que ele foi nocauteado. E tinha perdido do Manel Kape, que ele também foi nocauteado. Então, assim, das últimas 5 lutas, em resumo, ele venceu 2. Foi a primeira dessa sequência, o Cody Durden, quando ele ganhou um bônus de performance, e do coreano que eu falei, o Hyun-Sung Park. Depois ele perdeu as 3 ali. Então, assim, olhando o retrospecto recente, é natural que as pessoas pensem, não, peraí, então o Edgar Chaires deveria ser favorito, porque ele tem só tem uma derrota nas últimas 5. E foi contra o Joshua Venn, que ele perdeu na decisão, enquanto o Bruno perdeu ali nocauteado. Então, assim, seguindo a lógica, deveria ser o favoritismo do Edgar Chaires. Mas se você olha os dois lutadores ali, tá? Eu, particularmente, tenho a opinião de que o Bruno é melhor. Então, eu concordo com o favoritismo por isso. No papel, pelo menos, eu acho ele um lutador melhor. Mas é o que eu sempre falo. Nem sempre o melhor ali que a gente acha vence, né? Porque depende de camp, depende de perda de peso. E assim, também não acho que é um grande abismo de quão melhor ele é. Então, tem muitos fatores ali, por isso que eu nem discordo de quão parelho está ali a cotação, tá? Inclusive porque é o que eu falei, o cara pode ser bom no papel, mas o momento também não é tão favorável, porque de 4 lutas ele perdeu 3, então também não dá pra ficar muito confiante. Então assim, eu concordo com o favoritismo do Bruno, mas eu coloco aí a mesma proporção, coloco bem apertado e torço pro Bruno, dou palpite pra ele, talvez até a fezinha eu faço nele, mas, de novo, por ser apertado, eu fico aí com receio, aí, com um pouco de medo, tá? E na última luta do preliminar, temos ali no peso galo o John Yanis contra o Marcus Magui, um favoritismo gigante a favor do Marcus Magui. Ele tem 83% de favoritismo, ele tá pagando 1,17 e o John Yanis tá pagando R$5,20. Começando pelo Azarão, que tá pagando 5,20, ele perdeu a estreia dele, tá? Que foi em agosto do ano passado, quando ele foi finalizado no primeiro round pelo Austin Bash, mas depois, em abril desse ano, ele conseguiu vencer no primeiro round por nocaute o Jami Siraj, né? Ou Siraj, enfim, não lembro como que é a pronúncia. Então ele só tem essas 2 lutas, não tem um grande retrospecto pra gente avaliar. E o Marcus Magui é um cara extremamente embaçado. Esse cara é muito bom. Ele fez as 3 primeiras lutas no UFC, nocauteou em 2, finalizou em 1, ganhou bônus de performance em todas essas 3. Depois, na 4ª luta, ele venceu na decisão unânime o Jonathan Martinez e ele tava tão bem, tão hypado, que ele pegou o Piotr Yan. E aí ele acabou perdendo, só que numa decisão. Então, assim, é um cara muito bom. Então, eu concordo com o favoritismo. Seguindo aquela lógica de ser um pouco conservador, talvez diminuiria para uns 70-30, mas é isso. Mesmo 70-30 eu consigo considerar, porque esse Marcus Magui é muito bom, tá? Eu gosto desse cara lutando, é um cara agressivo, é um cara técnico, é forte, é rápido, enfim, talvez tenham acelerado um pouco demais botando o Piotr Yan contra ele ali, e aí por isso que ele deu uma tropeçada, mas ainda assim ele aguentou o tranco, né? Não foi nocauteado, não foi finalizado, então é um cara que eu realmente acho que vai mostrar bastante serviço aí no futuro, assim como já tá mostrando, então acredito no favoritismo dele, e de novo, uns 70-30 aí não é exagero não. Esses 83 aí talvez eu acho que, né, não é pra tanto, mas 70-30 dá pra confiar. Então é isso, um cara que eu gosto de assistir e acho que ele deve vencer. Aí a gente entra finalmente no card principal, no meio pesado, temos o Io Bareneski enfrentando o Junior Tafa, mais um lutador aí que, olha, pra mim não tem muito nível do UFC não, mas é só a minha opinião também. O Junior Tafa, na verdade vamos começar pelo favorito, né? O Bareneski tem 73% de favoritismo. Ele paga 1,33 e o Junior Tafa tá pagando 3,40. Começando pelo Azarão, que tá pagando 3,40, ele venceu a última luta, o Kevin Christian. Ele conseguiu nocautear no primeiro round, 2 minutos e 42, mas se a gente volta ali, ele tinha perdido do Billy Elecana, do Tuco Tocos, do Walter Walker, do Marcos Rogério de Lima. Então das últimas 6 lutas, ele só venceu 2 nomes, que foi o Kevin Christian e que foi o Shan Sharaf. Foi só isso que ele venceu. O resto ele perdeu tudo. Tudo bem, tem uma mudança de categoria e tal, mas é um cara que tá quase com cartel neutro, é um cara que não é, assim, ele se vira na trocação, mas nem na trocação dá pra dizer, ele é bom. É um cara que bate forte e sabe se virar, mas, cara, não tem mais nada, né? É que o meio pesado e o peso pesado também é muito raso, né? Também não precisa ter muita coisa pra... Enfim. E ele enfrenta... Eu tô parecendo um velho ranzinza nesse card, né? Mas é que são nomes ali que não adianta, eu não consigo me convencer de que tem muita qualidade, né? Enfim, o Bareneski, que é o favorito, ele ganhou o contrato no Contender Series depois de nocautear no primeiro round, aí ele chega no UFC, estreia nocauteando o Ibo Aslan, ganha bônus de performance com 1 minuto e 29 segundos de luta, e aí depois, na próxima, ele nocauteia em apenas 28 segundos o Austin Lane e também ganha um bônus de performance. Então assim, se você pega os dois, né, a gente tem o Bareneski 8-0, passando a carreta, ganhando bônus, o cara não lutou nem mais de 1 minuto e meio ainda, o cara simplesmente mata todo mundo, vai pegar o Junior Tafa,
que é um cara que talvez, se a gente for achar alguma coisa, tenha trocação, mas que, sinceramente, o natural é o Baraneski engolir o Tafa. Então, eu concordo com o favoritismo, concordo com a porcentagem, 73% que tá ali, eu deixaria a mesma. E é isso, eu não... Assim, apesar de ser meio pesado, um golpe pode pegar, eu acho bem difícil o Baraneski perder. Eu acho que se o Tafa passar do primeiro round é muito. Posso estar enganado, né? Às vezes um golpe pega ali, eu passo vergonha, mas sinceramente eu acho que o Baraneski realmente vence e vence bem aí o Junior Tafa. E quem sabe o Tafa não é dispensado aí, né? Não desejo mal do cara, mas porra, eu também não sou obrigado a pagar pra assistir uns caras dessa qualidade. Enfim, próxima luta, peso casado, porque caiu o adversário. Aliás, teve um monte de luta cancelada nesse card pra variar, né? Peso casado, Alessandro Costa enfrenta o Matt Chinelo. Matt Chinelo. O Alessandro Costa tem 88% de favoritismo, é o maior favoritismo do card, ele tá pagando na stake R$1,11, enquanto o Matt Chinelo tá pagando R$7. Meu amigo, é muita diferença. Vamos começar pelo azarão. O Matt Chinelo, ele vem de derrota pro Joseph Morales, foi finalizado no primeiro round, e se a gente pega o retrospecto das últimas 5 para manter o padrão, ele só venceu uma luta, que foi a penúltima contra o Jimmy Flick numa decisão unânime. Então, dessas derrotas todas, tem essa finalização que eu falei agora, tem ali 2 nocautes que ele sofreu também, tem a finalização pro Cold Durden. Então assim, essas 4 derrotas, nenhuma foi nem na decisão. Então o cara tá muito mal, né? Já tem 10 derrotas ali no cartel. É um cara que, assim, a última vez que ele venceu tirando o Jimmy Flick foi lá em 2022, quando ele fez uma luta da noite contra o Sumo da Erge. Então assim, 4 anos atrás. Então o cara tá realmente numa fase muito complicada. E se a gente pega o Alessandro Costa, ele das últimas 5 venceu 3 e tem ali realmente 2 derrotas, né? Ele foi nocauteado pelo Alden Coria e foi e perdeu numa decisão unânime para o Steve Erceg. Só que assim, o Steve Erceg é um cara muito bom e ele perdeu só na decisão e perdeu do Alden Coria ali, que enfim, acontece, né? Mas não dá pra comparar, né, essas 2 derrotas com o retrospecto do Matt Chinelo, fora que assistindo os dois, né, tem uma diferença bem grande ali. Então, cara, eu acredito que é uma luta que é realmente pro Alessandro Costa vencer bem. De novo, eu não acho muito correto, quase que 90-10, eu acho um baita exagero, mas ainda assim, dá pra botar aquele 70-30, até puxando um pouco mais, uns 75% eu até consigo, né? Mas 90% eu acho que é demais, né? Eu tenho um certo receio de botar 90% de favoritismo, mas 75% ainda assim é muita coisa. Então o Alessandro deve vencer e é isso, não tem nem muito o que falar aqui. O Matt Chinelo realmente é mais um cara aí desse evento que pra mim tá complicado, né? Tá precisando aí também mudar, né? Depois no peso galo tem o Bryce Mitchell contra o Santiago Luna, luta muito legal, tá? Eu acho, pelo menos. O Bryce Mitchell é leve favorito, tem 57%, ele paga 1,70, o Santiago Luna tá pagando 2,16. Aqui, vamos começar com o azarão, que é o Santiago Luna. Eu elogiei ele, né, no vídeo de resultado, vídeo de pré-evento, enfim, das lutas que ele teve recentes. É um cara que estreou ganhando bônus de performance, quando ele nocauteou no primeiro round o Quang Li, e na luta mais recente, foi em fevereiro desse ano, dia 28, né, ele conseguiu vencer na decisão unânime o Angel Pacheco. É um cara que tem muito volume de golpe, tem queda, é um cara que tem uma precisão alta, né, nessas quedas, defende queda ali razoavelmente bem, tem um volume de golpes, um diferencial até, né, o golpe que ele aplica pelo que ele recebe, muito alto, a defesa dele na trocação é de 71%, então assim, é um cara que é muito completo e ele consegue mesclar tudo o tempo inteiro, é um lutador de MMA, né, é um cara que realmente usa tudo que tem disponível ali, tá? E tem muito gás, porque é muito novo, então é um cara bem interessante. Só que por que ele é azarão, né, se ele é tão bom assim? Porque o Bryce Mitchell é chato pra um caramba, né? Não só como pessoa que às vezes fala umas merda, mas ele é muito metódico, ele tem o jogo ali das quedas, ele controla muito bem por cima, tem um jiu-jitsu perigoso, é um cara que de certa forma é agressivo, é resiliente, lutando, é inteligente. Então, apesar de ter ali 2 tropeços nas últimas 5 lutas, foi contra Jean Silva e foi contra Josh Emmett, tá? E se a gente volta, a outra derrota foi pro Topuria. Então, o cara só perdeu pros melhores, tá? Dá pra se dizer, tirando Josh Emmett ali, que seria o pior dos 3, né? Mas ainda assim é um baita lutador também, e foi uma derrota que foi aquele nocaute absurdo em 2023, quando o Josh Emmett ainda tava voando. Então, assim, é natural, se a gente pega o tanto de luta que o Bryce Mitchell
Mitchell já tem no UFC, o estilo de luta dele, como ele controla e tal. Então dá pra se imaginar que ele vai pegar o Santiago Luna, provavelmente vai derrubar, vai controlar, não vai deixar o Santiago Luna ter o volume de golpe, ter aquele volume de jogo. Então assim, o jogo casa teoricamente pro Bryce Mitchell, se ele conseguir derrubar, tá? Então, apesar de gostar do Santiago Luna, até achar mais legal de assistir ele e tal, até talvez torcer por ele, não sei, mas casando o jogo ali é chato, tá? O Santiago Luna precisaria movimentar, defender as quedas, é uma luta difícil pra ele, tá? Porque o Bryce Mitchell tem grandes chances de conseguir derrubar, controlar, fazer uma luta mais chata ali. Então é isso, uma luta bem interessante, talvez uma das lutas que eu mais quero ver aqui, tá? Depois a gente vai pro peso leve, tem o Farizian, 14º do ranking contra o Tom Nolan, o favorito é o Farizian com 73%, ele paga 1,33 e o Tom Nolan tá pagando 3,40. Começando com o Tom Nolan, que é o azarão, ele vem de 4 vitórias seguidas, tá? Então tá muito bem, né? Na última, inclusive, ele ganhou bônus de performance por finalizar no primeiro round. E se a gente for pegar a derrota dele, foi na primeira dessas 5 lutas contra o Nicolas Motta lá em 2024, em janeiro, quando ele foi nocauteado no primeiro round. Ele é um cara que tem um volume de golpes excelente, mas ele também é muito atingido, então do mesmo jeito que ele bate pra caramba, ele também é bem acertado. Não tem uma média de quedas alta, precisão também não é alta, defesa de queda é interessante e tem uma média de finalização bastante alta. Já o Farizian é um cara que vem com muitas vitórias, né? Desde 2022 ele não perde. Tem ali nocaute na última luta, tem nocaute contra o Matt Frevola que ele ganhou bônus de performance. Ele tem um volume de golpes já bem menor, só que ele também é muito menos atingido, tá? Então ele tem um diferencial positivo, mesmo tendo pouquíssimos golpes nos dois, tanto aplicado quanto recebido, em relação ao Tom Nolan. Tem ali o seu jogo de quedas, tem uma precisão interessante nas quedas, defende queda razoavelmente bem. E o que chama bastante atenção, acho que a maior diferença aqui, é a defesa na trocação. O Farizian tem 65% de defesa, é um número muito bom, enquanto o Tom Nolan tem só 48%. Então, na trocação, dá pra ver que um cara impõe muito, né? Ele bate muito, ele ataca muito, que é o Tom Nolan, ele coloca muito golpe, só que ele recebe, a defesa não é boa. O Farizian já é um cara mais com aproveitamento melhor, não é tão atingido e ainda assim consegue conectar mais também. Então, uma luta bastante interessante. Eu vou concordar com as bolsas, acho que o Farizian deve vencer, o retrospecto dele também tá bem positivo, mas talvez eu só diminuísse um pouco aí o favoritismo, porque eu acho que o Tom Nolan tem os seus perigos ali. E indo para a penúltima luta, no peso médio, temos o Brendan Allen, o 4º do ranking, contra o Edman Shahbazyan. E o favorito é o Brendan Allen com 68%. Ele paga 1,42 e o Shahbazyan tá pagando 2,88. Vamos começar pelo Shahbazyan. Ele vem de 3 vitórias seguidas, tá? E das últimas 5 ele só perdeu uma, quando ele foi finalizado pelo Gerald Meerschaert. É um cara que conseguiu ali um nocaute na última, contra o André Muniz, né? Tinha nocauteado o Dylan Budka no ano passado, também ganhou um bônus de performance. Então é um cara que começa muito forte, é extremamente perigoso. Realmente, se você bobear, ele vai te nocautear. Só que é aquele cara que tem aquela fama de cansar, né? De dar uma arrefecida. E às vezes, quando ele entra nesse ciclo de cansar ou de tomar uns golpes, ele meio que parece que não consegue voltar na luta, né? Ele tem dificuldade. Se ele começa a levar pior, geralmente ele não consegue reverter a situação. Já o Brendan Allen, ele das últimas 5 perdeu 2, ele perdeu do Imavov e do Anthony Hernandez, 2 nomes bem difíceis, mas depois das derrotas, ele fez uma luta da noite contra o Marvin Vettori e na última, ele nocauteou o René de Ridder, né? Quando o René de Ridder, na verdade, cansou, né? E não conseguiu voltar pro 5º round, então conta como um nocaute técnico. Então assim, é um cara bom, né? Tem muito bônus de performance ali, né? Se a gente volta em 2023, ele teve 3 bônus de performance. Na verdade, um em 2022 e 2 em 2023, né? E os 3 por vitórias via finalização. Então, assim, eu concordo com as bolsas, acho que o Brendan Allen é favorito. O Shahbazyan tem sua chance, na minha opinião, principalmente no começo, tá? Porque, de novo, ele começa explosivo, ele tem golpes pesados ali, então não me surpreenderia se o Shahbazyan de primeiro round conseguisse um bom momento, às vezes até acabar com a luta no começo. Só que, cara, depois eu já acho que não é tão provável, né? E depois disso, eu acho que aí é aquilo de sempre, né? O Shahbazyan talvez dê uma desgastada e o Brendan Allen tenha a tendência ali de conseguir um ritmo melhor, né? Brendan Allen, que inclusive, como eu falei, lutou uma luta mais longa contra o René de Ridder, né? Tá mais acostumado, já tinha feito 5 rounds contra o Chris Curtis, né? De 3 rounds ele teve várias que foram pra decisão, então ele é um cara que tá acostumado à luta longa. O Shahbazyan não, né? Ou ele ganha no primeiro round, ou quando ele perde no primeiro, perde no segundo, uma ou outra ali ele perdeu também no terceiro, então eu acho que o Brendan Allen tem mais chance realmente de conseguir vencer. De novo, Tom
tomando cuidado, porque o Shabazz tem seus perigos, mas acho que o Brennan Allen também deve vencer. E finalmente, na luta principal, temos o ex-campeão no meio médio, Belal Muhammad, que atualmente é o 5º do ranking, enfrentando o Gabriel Bonfim, que é o 11º. Excelente oportunidade para o Gabriel subir no ranking. O favorito quase nada é o Belal Muhammad, com 54%. Ele paga 1,77 lá no stake, e o Gabriel Bonfim tá pagando R$ 2,06. Vamos começar pelo azarão, o brasileiro. Ele vem de 4 vitórias seguidas, 2 bônus de performance, inclusive um deles foi na última luta, quando ele nocauteou no segundo round o Randy Brown. Só tem uma derrota dentro do UFC, que foi contra o Nicolas Dalby, que na época eu tinha dado palpite, inclusive, para o Nicolas Dalby. Foi luta da noite, mas ele acabou perdendo, né? O Nicolas Dalby é um cara chato, sempre falei isso, né? Ele tem volume de jogo, ele gruda, ele é um cara muito guerreiro, enfim. É um cara que tecnicamente não é excelente em nada, mas ele tem muito coração, muito gás, muita vontade, então é aquele estilo de lutador que sempre vai conseguir vitória contra nomes melhores que ele, porque nem sempre o melhor vence, né? Então, assim, o Gabriel é muito bom, tem um volume de golpes muito bom, defesa na trocação excelente, defesa de quedas muito boa, precisão nas quedas absurda, volume de queda excepcional. Então, assim, você olha a estatística do Gabriel, é realmente diferenciado. É muito difícil você ver tantos números bons em todas as áreas se você comparar com os outros. O único número que dá para se dizer que, assim, precisa melhorar é a precisão. A precisão dos golpes dele é 46%, não é um número muito bom. Agora, todo o resto é realmente muito bom. Então, se ele conseguisse melhorar essa precisão dos golpes e talvez uma mudadinha ali, né, assim, diminuir a quantidade de golpes absorvidos, dá pra deixar praticamente perfeito ali, tá? Mas, assim, de número, é um dos melhores que a gente tem, tá? Dos mais completos. Ele é bom em tudo que a gente tem ali de estatística. Então, realmente é surpreendente. E só tem uma derrota, né? E o Belal Muhammad, o que acontece? É um cara que eu falei por muito tempo, né, que era um dos melhores ali da categoria, não só porque era campeão, mas porque o estilo de luta dele, na verdade o QI de luta dele fazia muita diferença. Não é excepcional em nada, mas assim, na área da luta, né, mas na questão do QI de luta, né, não é excepcional em nada que eu falo, porra, de o soco, o chute, enfim, nenhuma arte marcial, né? O principal dele, o forte dele, o excepcional dele é a inteligência, né? É ter um plano específico para cada adversário e executar perfeitamente bem e ganhar. Independente se vai fazer a luta chata ou não, enfim, ele sempre teve esse estilo metódico que fez ele ser campeão, mesmo o UFC dando uma enrolada nele. Só que o problema ele fez uma luta muito fora do padrão dele, que ele esqueceu uma parte do QI de luta e acabou perdendo pro Jack Della Maddalena. Fez a luta da noite, beleza, legal, mas perdeu o cinturão, né? E contra o Ian Machado Gary, ele acabou perdendo também, tá? Também não usou, né, o que ele faz ali, o antijogo e tal. Então, na minha opinião, se o Belal Muhammad voltar às origens, fizer o plano ali certinho, assistir as lutas do Gabriel aqui, o ideal é isso aqui, e for lá executar, que é o que ele sempre fez na maior parte da carreira, ele realmente é favorito. E eu até colocaria um favoritismo maior, tá? Só que como o Belal Muhammad, nas últimas 2 lutas, estava meio que irreconhecível, e não estava sendo um cara que mostra o seu QI de luta, aí eu realmente acho que complica. Então, como eu acho que as bolsas estão considerando as derrotas, e mesmo essa falta de foco do Belal Muhammad em relação ao QI de luta, eu acho que isso faz com que esteja tão parelho, tá? Então, eu ainda vou considerar e vou concordar com as bolsas com esse leve favoritismo do Belal Muhammad. Por quê? Porque eu acho que 2 vitórias são suficientes para ele acordar. Eu não acho que ele vai vir de novo para dar show ou não vai querer fazer o antijogo. Eu acho que depois de 2 derrotas, ele vai acordar. E se ele acordar, for inteligente, fazer antijogo e tal, não sei o quê, eu acho que ele ganha. Mas não vou torcer para isso. Eu vou torcer para ele vir empolgadão e cometer os mesmos erros pro Gabriel vencer. Então é isso. Se o Belal Muhammad realmente for estratégico, concordo com o favoritismo, até colocaria mais, uns 60-40, 65, mas como tem essa possibilidade dele continuar viajando na maionese, aí dá pro Gabriel explorar e até vencer. Então, assim, uma luta muito boa, tá? Poderia estar em qualquer card principal numerado aí, realmente é uma luta tecnicamente excepcional. Acho que o Gabriel, inclusive, o número, né? A 11ª posição no ranking ali nem reflete tanto a qualidade dele, eu acho que ele é até melhor do que isso. E é uma luta vencível, tá? Então, se ele ganhar, ele pode entrar no top 5. Então, vale muito pra ele. E, de novo, eu acho que não é tão difícil ele ganhar. Ainda mais se o Belal Muhammad não vier afiado ali, tá? Subestimar, enfim, sei lá. Mas é isso, comenta aqui embaixo a sua opinião sobre o card, os seus palpites, enfim, o que você quiser. Deixa o like no vídeo se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!